Estimados internautas, saudações. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast, Chá de Coaching e Liderança. Espaço este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Este programa, que vai ao ar todos os sábados pelas 14 horas, vem em formato de podcast num modelo de coaching invertido, em que os líderes que nós convidamos vêm cá partilhar que conhecimento teórico é que obtiveram, que conhecimento prático ou ferramentas, habilidades desenvolveram para complementar ao conhecimento teórico e quais foram as habilidades, saber estar, saber ser e soft skills que aprimoraram para poderem complementar ao conhecimento teórico e prático, deixando ficar uma mensagem com vista a transformar o mundo e deixar assim ficar um legado que possa transcender gerações. É nossa convicção contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade de líderes que sejam conscientes do papel que desempenham, que sejam responsáveis da importância do seu posicionamento no mercado e que sejam também empáticos uns aos outros e também com as causas que perseguem. A técnica que nós usamos através deste podcast é através de conversas fluidas, que são conversas sem julgamento, profundas, espontâneas, que visam a que os líderes possam transmitir as suas ideias, as suas mensagens de uma forma clara, concisa, segura, transparente, pois a comunicação está para a liderança, assim como a liderança está para a comunicação. A comunicação é, sim, uma das ferramentas mais importantes que os líderes desenvolvem e usam para poderem transmitir as suas ideias e assim poderem convencer aos seus liderados a que possam os seguir. Temos como líder convidado para o dia de hoje Abraão Limbau, ele que é contabilista de formação. A par disso, em termos de skills, ele é ator, modelo, produtor, rapper, compositor e empreendedor. Abraão, bem-vindo ao nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Muito obrigado, Mr. Antônio Sende. Antes de mais, gostava de agradecer pelo convite que me foi formulado. Dizer que esse é um espaço que é uma dupla honra. Primeiro porque não é fácil termos plataformas como essas que tentam dar alguma visibilidade a essa ideia de liderança. E dois, porque vim também para poder colher, não só para partilhar, da parte do Antônio Sende, alguém que eu muito admiro e tenho estado a acompanhar o seu trabalho através dessa plataforma. Muito obrigado. A admiração é recíproca e quero mesmo começar por aí. Perdão, como é que uma única pessoa consegue ter uma mescla de skills? Estas que eu estive a destacar. E também, se me permitir, destes skills, o que é que representam talentos e o que é que são dons? É uma pergunta um pouco complicada, porque eu faço-me todos os dias de manhã como é que é possível fazer tudo isso, ou como é que é possível ter dentro de mim todas essas habilidades, posso assim dizer. Antes tinha alguma certa dificuldade de poder conciliar, naturalmente, por conta da ocupação que eu tinha com o patronato, mas a partir de um certo momento, quando eu decidi ser self-employed, a coisa ficou um bocadinho mais fácil, porque eu sou dono do meu próprio tempo. Mas só para dizer que muitos de nós temos essas habilidades. O que acontece é que nós simplesmente as deixamos adormecer. Tudo o que eu fiz foi experimentar. E muitas das vezes, aquilo que são nossas habilidades, quem consegue descobrir é quem está perto de nós. Aquilo que as pessoas geralmente dizem com frequência, há uma certa facilidade
do nosso lado em desempenhar uma certa atividade ou um certo domínio de algo que muita gente tem dificuldade. Então, a partir daí eu comecei a prestar atenção. Antes até, de certa forma, não dava muita importância. Mas a partir da interação que eu tinha com colegas de trabalho, amigos, família, comecei a perceber que dentro dessas todas as habilidades havia algumas que se destacavam, dentre as quais a particularidade de ator. Eu sempre gostei de representar. Fato curioso, isso começou na escola primária. Eu até cheguei a ter uma falta vermelha. Eu gostava de imitar professores e colegas. Mas eu descobri que não era só gostar de imitar, era de certa forma encarnar as pessoas que estavam à minha volta, e é como se em algum momento eu abandonasse a mim mesmo e me tornasse outra pessoa. E isso foi um exercício interessante, porque até certo ponto eu percebi o mundo com outros olhos. Porque eu deixava de ser Abraão e começava a perceber o mundo na perspectiva do João e do Antônio. Mas os colegas diziam, olha, não é só representar, é que tu pareces a pessoa. Pronto, isto foi passando. Fui fazendo isso no campo de trabalho, imitava superiores hierárquicos, e em cerimônias de festas, eu geralmente imitava aos meus chefes. E era engraçado porque, como era um ambiente descontraído, ninguém ficava ofendido, e também não havia nenhuma intenção de ofender, era mesmo imitar. E uma vez até eu recordo-me que o meu antigo chefe disse, olha, tu davas muito bem no teatro. Mas ele fez isso com uma seriedade e tal, que eu disse, não. Aqui alguma coisa que eu deva reter. Peguei naquilo e comecei a fazer o training. Fazia em casa, com o espelho, sozinho. Eu imaginava que era um ator. Olhava no espelho, arranjava um personagem e imitava. E a partir daí fui descobrindo essa parte e tantas outras. Por exemplo, a questão da produção. Eu tinha um programa de produção que era o Fruit Loops. Eu dormia até tarde. Mas era fácil eu inventar melodias. Mas a parte da produção foi aprimorada porque eu gosto muito de correr. E eu descobri nas minhas corridas que eu fazia músicas. O que eu descobri? Descobri que o que me mantinha constante na corrida era a música que eu criava na minha cabeça. Mas era de forma, vamos dizer, de certa forma, não era consciente. Eu simplesmente sabia que tinha sons que acompanhavam. Eu fazia um ritmo. Era como se fossem bombos. E eu ia metendo outros sons. Na minha cabeça há uma música que se formulava. Eu ia formulando a música, é uma música que nunca terminava. Era uma grande pena, porque eu nunca terminava as músicas. Mas descobri que não, isso era uma habilidade. Então, eu tinha amigos que faziam música. Tinha graça que sempre que eles quisessem lançar as músicas, me chamavam. Olha, o que tu achas dessa música? E eu sempre tinha algo a adicionar. Não, eu não gostei desse som, se calhar pudessem alterar este. Eu acho que esse som está muito alto, talvez pudessem pôr um som mais melódico. Eu acho que esse estéreo está muito alto e está a ofuscar. E eles foram percebendo que eu tinha essa habilidade. Então daí eu comecei a experimentar a parte da produção. E composição era por causa das letras também. Porque não só era a parte, vamos lá, musical, vamos lá, da instrumental, mas também da parte da composição em si. Comecei a compor letras, comecei também a fazer em algum momento as minhas próprias letras. Cheguei a fazer até algumas músicas. E fui experimentando dessa forma. E talvez a parte do empreendedorismo, eu desde que me conheço como pessoa sempre gostei da ideia de vender. Vender ideias, vender sonhos, vender possibilidades. Foi sempre uma coisa que eu gostei de fazer. Então eu descobri isso, eu estava na escola secundária e eu não tinha muitas condições. Não tinha possibilidade, por exemplo, de ter um lanche. Mas eu tinha uma vizinha que vendia matortores. Então ela vendia para o medical. Eu me perguntava, olha, o que eu posso fazer? Está aqui uma boa oportunidade. Era uma janela que se abriu. Então a vizinha disse, olha, se tu quiseres eu posso entregar e tu vendes na escola ao preço que tu quiseres. E eu pegava os tortores e vendia a 2 meticais e ficava com a margem. E na escola, a forma como eu vendia, eu não levava muito tempo. Então um dos colegas disse, olha, não achas que isso tem a ver com... Não tens uma habilidade dentro de ti que está a dormir, que é a questão de tu empreender? Porque tu não fazes pessoalmente os próprios tortores? Na altura, não cheguei a fazer, mas mais tarde, por causa do meu gosto pela moda, eu disse, olha, tinha um nome que andava na minha cabeça, que é o Panguissa, que na verdade é um apelido original. O Limbao é um apelido que acabamos tendo, porque no tempo colonial alguns apelidos não eram aceitos. E o Panguissa é um apelido que tem origem Swazi, é Panguissa, que quer dizer Rantlissa em Xangana,
e se quiséssemos traduzir para o português seria Seja Rápido. Eu peguei no nome e transformei numa marca de roupas, que é a Panguissa Wear. E comecei com algumas camisetas e vendi para amigos próximos, e daí a coisa foi pegando. Fui vendendo para pessoas mais distantes, e alguns disseram, olha, se calhar tu devesse levar isso para um outro nível. Daí comecei a levar a ideia do empreendedorismo, mais ou menos nessa ótica de moda, e porque a moda anda junto com a questão de ser modelo, foi um match perfeito. Juntei a moda com a questão de ser modelo e tantas outras habilidades que eu vou descobrindo à medida que o tempo vai passando. Muito bem. Excelente. Então, perdão. Qual é, por assim dizer, dos 5 órgãos de sentido adquiridos na essência, mais um sexto que é a intuição? Em sua opinião, qual é o órgão de sentido que é mais saliente para si, que faz-lhe despertar, que fez-lhe despertar em vários momentos da tua vida este e aquele dom que depois se converteram em produtos concretos, atividades específicas, projetos, sonhos? Certo. Eu acho que todos eles cooperam, mas se eu tivesse que destacar como questiona, eu acho que seria o sexto sentido. No sentido de, eu acho que ele acaba sendo uma espécie de guia dos outros. Acho que o instinto é uma coisa muito incrível, porque acaba parecendo a bússola que nos faz descobrir a nós mesmos. E muitas vezes passamos pelas mesmas experiências, mas nos vemos, passamos pelas mesmas experiências, mas não vemos as mesmas coisas. Por que não vemos as mesmas coisas? Por causa das perspectivas. As perspectivas nunca vão ser... Ambos temos olhos, mas se olhássemos para o mesmo objeto, teremos uma interpretação totalmente diferente. Daí que eu acho que o sexto sentido acaba sendo o que mais se destaca, não porque é o mais importante, mas acaba sendo o que fica na linha da frente para puxar os outros. Várias foram as vezes que eu descobri habilidades que nem eu próprio sabia, por conta desse sexto sentido. Há uma voz que diz, olha, tu consegues fazer isso. Mas essa voz, calhar, não entre pelos ouvidos. É uma voz bem mais profunda que isso. Se calhar venha de um outro canto do nosso vasto corpo, mas que é esse sentido que eu não sei dizer onde é que ele se encontra, mas que se sobrepõe sobre os outros, porque acaba estando na linha da frente. Mas naturalmente os outros também acabam cooperando, porque é um trabalho que acaba sendo, é um executivo que faz. Todos os sentidos vão cooperar para isso, mas o sexto sentido é, sem sombra de dúvidas, para mim, ao meu ver, é um dos que mais se destaca. Muito bem. Perdão. E como é que internaliza ou operacionaliza estes dons, talentos, skills na materialização da tua missão, o propósito de vida? E já agora, qual é o teu propósito? Bem, o meu propósito de vida é impactar pessoas através da minha forma de ser. Eu sou um ser muito leve, me relaciono com muita facilidade. Então, através disso, eu tento passar mensagens de esperança, paz, e acredito sempre no futuro melhor do que o presente. Diante de uma situação de adversidade, tu nunca vais encontrar um Abraão que vai achar que as coisas não têm saída. Há sempre um jeito para tudo, e eu vejo uma porta onde ninguém mais vê. Então, essa é a forma como eu olho para o meu propósito, que é uma espécie de uma esperança ambulante, posso me considerar, ou um sorriso ambulante, como quem quiser, se alguém quiser assim considerar, mas é transmitir, através das minhas várias habilidades, a ideia de que há muito mais por se tirar da vida. Existem encantos que se calhar nós, por conta das adversidades diárias, ou por causa das dificuldades ou dos desafios, nós acabamos adormecendo coisas muito importantes que podem mudar a vida de pessoas. E o que veio a transformar, de certa forma, aquilo que era um propósito que estava no papel, mas para a ação, é o fazer. Antes eu tinha muitos planos, já tive vários projetos, já comecei vários e nunca os terminei. Agora estou numa fase de vida em que já não estou muito preocupado em fazer de forma perfeita. Simplesmente fazer. Caminho se faz caminhando. E no meio do caminho eu vou descobrindo o que pode ser ajustado.
por causa da ideia perfeita e o perfeito não existe, nós acabamos deixando ficar conosco coisas que podiam mudar a vida de pessoas. Eu pessoalmente já me vi envolvido em situações de eu estar a experimentar algo que depois motivou a mais alguém a fazer. Eu comecei, por exemplo, a correr. Eu publicava vídeos no meu status. E depois disso vi pessoas a dizer, olha, Abraão, chama-me para correr. Eu sempre quis correr. Eu sempre gostei de correr. Mas através da minha ação, há a possibilidade de impactar a mais alguém a fazer algo que se calhar queira fazer. Então, acho que a ação é uma das coisas que fez com que eu pudesse colocar esse propósito em andamento. Muito bem. E como é que foi esse processo para te transpor a barreira do medo de errar, medo de fazer, medo de tentar, medo da crítica, para fazer a ação um apetite e, como bem disse agora, passar a fazer da ação um campo de treino de aperfeiçoamento? Como é que foi essa experiência até vencer essa barreira? Eu acho que a barreira do medo, ela a gente atravessa todos os dias. O medo é uma constante e muitas das vezes o medo vem para nos testar se realmente queremos fazer algo. Eu não me vejo sem um medo do lado. Às vezes o medo é um medidor do quanto é que a coisa é grande. E se calhar uso o medo ao meu favor. Quanto maior ele for, daí há um trigger que se liga. Olha, Abraão, é porque é algo que é relevante para tu fazer. Quanto mais medo eu sinto, mais eu quero fazer aquela ação. Porque o medo é aquela barreira em que todos nós cruzamos para que nós possamos ser testados. Há coisas que nós achamos que queremos fazer. E o medo vem provar se realmente queremos fazer. Então, para quem não quer fazer, vai arranjar uma desculpa e não vai fazer. Mas para quem quer realmente fazer, vai sempre arranjar um jeito, uma forma de poder transpor esse muro ou essa barreira. Entretanto, vencer o medo não é uma coisa que seja fácil. Às vezes é necessário tapar os ouvidos, fechar os olhos, esquecer as vozes externas, escutar aquela única voz que vai te dizer uma única coisa para tu fazer. Quando existem várias vozes, existe confusão. Quando é uma coisa que realmente tem que ser feita, a instrução sempre há de vir de forma clara. O medo vai estar do lado, mas a instrução vai ser clara. Faça isto. O medo vai dizer, não, tu não consegues fazer por causa das tuas limitações. Podem ser humanas, podem ser materiais, mas o medo vai estar lá sempre. E quando é uma coisa que realmente é digna de ser feita ou foi feita para ser feita por si, passa a redundância, tu vais arranjar uma forma de fazê-lo. Então, eu acho que a questão do medo o ser humano, enquanto ser humano, nunca vai conseguir concretizar nada sem ter o medo ao lado. E se calhar o medo até é uma forma de nós podermos medir se realmente estamos no caminho certo. Se estamos num sítio sem medo, então quer dizer que se calhar seja uma coisa fútil que estejamos a fazer. Pode parecer grande aos olhos dos outros, mas para nós, diante daquilo que é o nosso potencial, se calhar não seja uma coisa muito grande assim. Quanto maior o medo, maior é o entusiasmo que eu tenho de fazer a coisa. Então, e o errar? Antes eu era muito perfeccionista. Enquanto contabilista, eu tinha problemas sérios de fazer reportings. Eu queria que tivesse tudo aos trinques. E sou grato a um chefe que eu tive na altura, que na verdade foi um líder. Ele dizia, olha, Abraão, antes feito do que perfeito. Faça. Assim como está a Mandy. Não, mas ainda falta assim. Ninguém disse que depois de tu fazer isso não vai faltar mais nada. Manda assim como está e a gente verá. E foi um training. Era difícil por causa dessa minha característica perfeccionista. Só que isso era um sofrimento, porque depois descobri que por detrás desse perfeccionismo havia um orgulho escondido. Havia uma coisa que dizia, ninguém faz como o Abraão faz. Então, diante da minha equipe, embora de forma silenciosa, eu queria me destacar. Queria mostrar aos outros que só eu sei fazer daquela forma. E eu fui descobrindo que, na verdade, aquilo era um orgulho ou uma pequena soberba que estava ali esquinada. Eu afastei a soberba e disse, olha, não precisa estar perfeito, desde que seja feito. Faço o meu máximo, faço o meu melhor, dentro do timing, e faço o delivery assim como for. E à medida que a coisa for sendo feita, eu vou aperfeiçoando a minha forma de fazer. Faço uma, faço duas, faço três. Na quarta vez, eu não vou fazer com a mesma velocidade. Vou fazer com uma outra
a dinâmica já é outra. E fui descobrindo à medida que eu fui experimentando tanto a parte na minha profissão como contabilista, bem como ator, bem como... Eu fui fazendo, fui errando. Mas eu não irei e parei. Irei e corrigi. E fui avançando. Porque a ideia é, através do erro, eu posso saltar para uma outra fase. Enquanto eu achar que ainda não está feito porque tem que estar perfeito, eu fico numa fase anterior. E eu nunca conheço o novo porque ainda estou preso àquilo que eu acho que devia estar perfeito. E o perfeito não existe, na verdade. O perfeito não existe. É mais ou menos por aí. Muito bem. Como é que o Abrão, enquanto líder, trabalha-se, passo a redundância, a si próprio, numa base diária, para buscar este autorreflexo que lhe conduz ao autoconhecimento, que é conhecer-se melhor a si próprio, para poder se liderar a si próprio, de forma a estar melhor preparado para liderar as outras pessoas? Eu penso que o processo de autoliderança é um dos mais difíceis que existem. Por que é que eu digo isso? Porque a maior viagem que existe é a viagem que nós fazemos dentro de nós mesmos. Nós podemos viajar para um país longínquo e isso não representar muito em termos de viagem que nós fazemos na perspectiva de nós mesmos, neste autoencontro, se me permite. E uma das coisas que eu aprendi é que eu devia bater a porta dentro de mim mesmo. E se existe alguém que vai mudar a minha vida, essa pessoa sou eu, em primeiro plano. Não que seja per si um ato egoísta, mas é um ato de autorresponsabilidade. De eu assumir as chaves da minha própria vida para que eu possa abrir as portas que eu acho que são relevantes para mim. E a partir de livros, a partir de interação com amigos, a partir das viagens, embora que sejam poucas, eu acho que eu devia viajar um bocadinho mais, mas nas viagens que eu fiz eu pude encontrar outros ângulos de vida, outras formas de viver, e através dessas vivências eu pude fazer uma reconciliação e ver o que eu podia ajustar dentro de mim. Através dos livros que eu li, eu pude descobrir que existem outras perspectivas, existem outras formas de viver, existem outros ângulos, existem outros cantos, e existem cantos por serem explorados dentro de nós mesmos, mas é uma questão de nós próprios permitirmos. É o que muitos dizem, permita-se. Então eu permito-me diariamente a ser mais imperfeito, mas fazendo. E nessa ação de ser imperfeito, quando eu assumo que não sou perfeito, posso moldar melhor. Porque quando eu acho que já estou lá, já não há espaço para que nada mais entre. E essa viagem que eu tenho estado a fazer dentro de mim mesmo tem feito com que os outros também encontrem o seu próprio propósito. E quando eu faço com que os outros encontrem o seu propósito, encontro também o meu. Porque às vezes o meu propósito é fazer com que os outros também encontrem o seu propósito. E isso em si é como se fosse uma espécie de um ping-pong, vai e volta. Há uma alegria de ver alguém quando se encontra, mas há um encontro conosco mesmo quando alguém se encontra também conosco. E é uma viagem que se faz não de forma separada, porque ninguém é uma ilha. Então acaba sendo dessa forma. Não só me encontro a mim, mas me alegro com o encontro que os outros têm consigo mesmos. E também me encontro quando os outros se encontram. Muito bom, muito interessante e profundo. Abrão, acha essa humildade que tem, que demonstra em aprender, se alguém já foi perfeccionista, depois gostar de ser imperfeito, de servir ao próximo, de ajudar os outros a se encontrarem, acha a humildade uma virtude? E 2, o que lhe motiva a fazer da tua fraqueza uma força? O que está por detrás deste jogo entre a fraqueza e a força? O apóstolo Paulo já dizia que é na minha fraqueza que eu me torno forte. Certo. Associada à humildade. Humildade é uma palavra muito difícil para caracterizar. Eu agradeço pelo elogio. Acredito que seja um grande elogio, ser considerado humilde. Mas eu me considero uma pessoa simples, leve. Acho que através da minha leveza é fácil de encontrar o outro lado do ser humano.
o lado humano do ser humano. Na nossa convivência diária, nós convivemos em vários níveis. E eu escolhi encontrar um nível mais leve do ser humano. Sempre que encontro as pessoas, tento viajar com elas nesse lado em que todos nós nos encontramos. Todos nós choramos, todos nós sonhamos, todos nós sorrimos. Mas essa questão da fraqueza, para mim, acho que a maior virtude que existe no ser humano é a sua vulnerabilidade. Quando eu assumo a minha vulnerabilidade e quando digo que eu não consigo, a partir daí eu me permito conseguir. Porque às vezes o que acontece é, por causa da questão do egocentrismo ou o eumismo que existe na sociedade, perdemos a oportunidade de ter o aprendizado de alguém que tenha, se calhar, um pouco mais de experiência que nós. Eu me mostro vulnerável para mostrar as minhas imperfeições, para que alguém me ensine. Não porque não saiba, mas posso saber mais. A partir do momento em que eu me dou a oportunidade de escutar a mais alguém, não tenho só a minha perspectiva, mas tenho a perspectiva também da pessoa. Mas quando eu me encho de mim, perco o lado daquela pessoa ou da sua vivência. Estamos numa sociedade onde existem pessoas muito sábias e muito vividas. E eu tento explorar o máximo esse lado das pessoas, as experiências que elas passaram, mas sempre na perspectiva do que elas sentiram quando passaram por aquele momento, para que quando eu passar pelo mesmo momento, também tenha um pouco dessa sensibilidade. E às vezes nós podemos viver 10 anos numa conversa, mas quando eu me acho cheio, posso perder essa oportunidade e posso criar uma barreira nas pessoas delas acharem que eu não queira ou se sinta cheio o suficiente para não ser adicionado. Eu acho que as pessoas sempre têm algo a adicionar. Converso com todo tipo de pessoa e me considero uma pessoa leve e simples, como eu disse antes, e eu acho que essa leveza permite com que arranque conhecimento e sabedoria de muita gente. Essa é a minha base de vida. Converso com pessoas nos mercados e pela minha base em termos de educação, que eu fui educado pela minha avó, por causa daquilo que o Dzunguli Sanzava, eu descobri que é ali mesmo onde mora muita coisa. Esse interesse de saber como o outro está, muitas das vezes vai fazer com que eu saiba como é que eu próprio estou. Não é só saber como é que o outro está. Esse meu interesse de saber como é que a pessoa acordou, para onde é que ela vai, aquele minuto que eu reservo para a pessoa, ele pode voltar para mim se calhar em 10 minutos. De alguém que pode me ajudar para um grande dilema que eu tenho na minha vida. Então é assim como eu tento. É a filosofia de vida que eu abracei, não é a mais perfeita, mas que funciona para aquilo que é o meu estágio atual e estou muito contente. Claro, sempre aberto a novas perspectivas e eu, como disse, é um caminho que se faz caminhando e a gente vai sendo perfectível à medida que a gente vai andando. Muito bem. Qual é, falando em ideologias e filosofias, qual é o estilo ou a filosofia de liderança da qual se inspira e que lhe tornou esse mestre de relações humanas, de querer saber de si, perguntando aos outros, nos mercados, nos bairros, no chapa, onde quer que esteja? A minha escola foi a minha avó. Minha avó foi uma das maiores escolas que eu tive. Porque na vivência que nós tivemos, embora criança, quando dizem que é de pequenino que se torce pepino, eu percebi com a minha própria vida que isso não é mentira, é verdade. A questão é que tem uma coisa engraçada. A minha avó poucas vezes falava dela. Muito poucas vezes. Eu dou para mim hoje. Raramente falo de mim. Raramente falo de mim. Estou mais interessado em saber como é que a pessoa está, colher mais das experiências delas do que falar de mim propriamente dito. Eu comecei a perceber que é neste doar o meu tempo, doar a minha atenção, que eu vou captar a atenção da pessoa. No mundo que corre em contramão para nos degladiarmos em conceitos, em ideologias, quando nós reservamos o nosso tempo para escutar ao outro, é uma grande dádiva. Todos queremos ser ouvidos, todos queremos ser percebidos, todos queremos que a nossa ideia fique. Mas quantos de nós estamos dispostos a deixar com que o outro deixe ficar aquilo que acha sobre a sua experiência, essa experiência que nós estamos a ter, que é a vida? A partir do momento em que eu mostro essa abertura de doar, de dar,
noto que recebo muito mais do que aquilo que eu esperava que pudesse receber. É um ato que agora ele não é pensado, porque é uma coisa que foi treinada ao longo do tempo, mas vejo que a minha avó foi a minha escola. Muitas das vezes, eu acho que minha avó tinha o dom da compaixão. Ela tinha o dom da compaixão. Sempre que as pessoas tivessem problemas, elas já aproximavam. Minha avó não falava português, mas escutava pessoas que falavam português para aconselhá-las. Mas quer dizer, sem verbalizar, ela conseguia muito bem passar essa mensagem de: olha, eu te entendo. E quantos de nós querem ser entendidos? Com as limitações da língua, ela não deixava de passar a mensagem de que eu quero te dar o meu tempo. Ela queria se doar. O ato de doação per si já permite que haja um campo onde a pessoa também já se interessa de que forma que pode agregar valor para si. Tanto mesmo no mundo dos negócios, encontramos muitas pessoas no meio da nossa sociedade que quando querem fechar um negócio, a priori querem saber o que ele vai ganhar, mas nunca o que ele vai adicionar. A minha filosofia é do valor que eu adiciono para a vida do outro em primeiro plano. E depois, o que vier é consequência. Não necessariamente porque eu não quero ganhar, mas eu acho que ganha-se mais doando-se do que querendo saber exatamente o que há por detrás daquela relação. E às vezes ganhos não são diretos. Tem investimentos que nós fazemos agora que vamos ganhar daqui a 10, 20 anos. Há uma experiência que eu vou ter hoje que aparentemente não vai significar nada, mas que anos depois eu vou descobrir que, olha, aquele foi o maior investimento que eu podia fazer. Numa situação X ou Y, eu vou descobrir que fiz o maior investimento, porque eu pude plantar naquele tempo e estou a colher hoje. Mas se eu quisesse um ganho imediato, se calhar eu não tivesse esse retributo mais tarde. Então, acho que ganha-se mais doando. Essa é a minha filosofia de vida. É dar sempre. Dar sem esperar receber, por causa da questão das expectativas. E às vezes podemos nos frustrar porque eu acho que não vai existir uma equivalência entre o que eu dou e o que eu recebo. Equivalência como tal. Até pode existir uma certa equidade em algum momento, mas não há de haver equivalência. Então, quanto mais eu me preocupo em dar e não espero receber, frustro-me menos e dou mais. Porque nunca vou ter receios em dar. O maior bem da vida é dar. Dar tempo, dar atenção, dar o que for, sem esperar receber. Essa é a minha filosofia de vida. Wow, this is powerful. Estive ainda hoje a meditar nas escrituras e o apóstolo Paulo dizia que aquele que dá generosamente, o Senhor, que é quem providencia, lhe abunda de mais riquezas para ainda poder dar ainda mais. E é um pouco do que eu acabei de ouvir agora. Como é que o Abraão trabalha-se emocionalmente, fisicamente, mentalmente e espiritualmente para se equilibrar e poder ter esse equilíbrio e também, digamos, que esta clareza, né, naquilo que está a fazer? Bem, eu acho que o trabalho ele é feito de várias formas. Não tenho um método como tal, mas tenho alguns segredos que eu posso dizer. Eu geralmente acordo muito cedo. E habitualmente eu tenho a tendência, eu tenho o hábito de prestar atenção aos meus sonhos. Os meus sonhos dizem-me muito sobre a fase em que eu estou. Geralmente tento interpretá-los. Às vezes consigo interpretar alguns são um pouco confusos, mas os poucos que eu consigo interpretar têm sido uma espécie de bússola para mim. Em segundo plano, leio às vezes a Bíblia, leio muito o livro de Provérbios, por considerar um livro que para um jovem acaba sendo uma espécie de chave para a abertura de várias portas. Leio alguns livros, à semelhança do livro do Coach Sandy, que de certa forma também representa uma espécie de ferramentas que eu vou usar na minha base diária. Fisicamente sou uma pessoa hiperativa, mas muito hiperativa mesmo, e como forma de poder mitigar um pouco essa questão, eu corro com frequência. Corro às primeiras horas, não só por causa da hiperatividade, mas também porque há um mistério que eu acho que existe no nascer do dia. As primeiras horas do dia são mágicas e ditam muito sobre o que o dia vai ser. E quando começo a caminhada sozinho,
assemelha-se o dia que eu vou levar, porque o dia também vai ser uma caminhada. E na caminhada já vou meditando, vou traçando o que vai acontecer a seguir. Vou tentando antecipar algumas ações naquela caminhada. Não necessariamente vivo o momento, mas vou antecipando os passos que vão ser dados e vou ensaiando como é que isso vai acontecer. E tem me ajudado bastante, não só fisicamente, bem como mentalmente. Espiritualmente, eu há 3 meses decidi adotar um método de oração em que já não penso mais nada. Há mais de 3 meses que eu não penso nada, simplesmente nada. Nas minhas orações, eu não saio de casa sem orar. Por mais atrasado que eu esteja, uma das ações que eu tenho como cruciais é, antes de orar, agradecer. Nunca pedir. Não, eu acho que já tenho tudo. E simplesmente só tenho a agradecer. E está-me a fazer tão bem que eu noto o quanto é que nós somos ingratos. O dom da vida é um dos maiores que existe. E por conta dessa exigência social, essa pressão, às vezes nos esquecemos das pequenas coisas. E nos esquecemos às vezes de ser gratos às pequenas coisas. E quando nós somos gratos nas pequenas coisas, nenhuma coisa vai fazer sentido. E essa prática de agradecer ou da gratidão tem estado a abrir várias portas, porque eu agradeço até por aquilo que não está a acontecer nesse exato momento. Com as dificuldades que eu tenho, com os desafios que eu tenho, eu agradeço mesmo assim, como se já estivesse. Eu olho para aquilo que ainda não está como se já estivesse. Vivo aquilo que ainda não está como se já fosse. Então esse ato tem estado a ajudar-me bastante na minha caminhada diária, enquanto pessoa. E é algo que eu acho que eu não sei quando é que vou voltar a pedir. Mas o fato de agradecer, acho que para mim está a fazer muita diferença. Porque eu noto o quanto é que isso me enriquece e mostra que quando a gente agradece, se calhar até há uma, por parte do Criador, há a questão de ele ainda nem tem, já agradece, então faz algum sentido que eu faça isso. E acho que Deus às vezes funciona assim. Ele às vezes testa-nos para ver o quanto é que nós somos gratos, para que ele possa adicionar. E para uma pessoa que não é grata, se calhar não faz muito sentido dar, porque ela não vai valorizar. Excelente. Daí o termo a graça, né? Exatamente. Falando a nível emocional, e já entrando para este talento do humor e a forma como desenhou e desencadeou o projeto Antes que a Depressão Nos Mate, que até certo ponto está ligado a uma sua própria história de vida e eventualmente de superação, que através deste ato de partilha cura os outros. Primeiro curou-se e depois agora cura os outros, e nessa cura dos outros também se autocura. Como é que funciona isso? Diz-nos que quando entra assim para um ambiente tenebroso, cheio, violento, por exemplo, um Gil Vicente entra assim para o palco para poder apresentar o seu show. Disse-nos que ainda que esteja de olhos abertos, mas fecha os olhos, ainda que esteja a ouvir, mas também veda os ouvidos para ficar atento àquela voz que vai te dirigir para conseguires entrar na emoção das outras pessoas, que é a inteligência social, e curar as pessoas. Como é que isso se desencadeia? Como é que foi isso desde a experiência própria, a superação, ao desenvolver este projeto? Como é que tem sido a experiência? Eu acho que essa é uma das experiências mais incríveis que eu tive nos meus últimos anos. Eu tive uma história não muito boa com a questão da depressão e do suicídio, porque tive um membro muito próximo meu da família que suicidou-se, nesse caso meu pai. E a figura que representa o pai é uma figura de liderança, uma figura que a gente admira. Eu não sei herói. E a partir daquela experiência, eu notei que havia 2 escolhas que eu tinha que fazer. Ou me tornar vítima, ou me tornar protagonista. A partir da experiência que eu tive, foi muito difícil, porque numa primeira fase o que eu fazia eram questionamentos do porquê aquilo ter acontecido. Mas em volta disso havia outras coisas
que eu notei que não estava a explorar. Antes que ele se matasse, ele já tinha sinais de estar a desistir da vida. Era uma pessoa muito asseada. Ele já não era mais. Era uma pessoa muito alegre, deixou de ser. Era uma pessoa que almejava coisas grandes e em algum momento parou de desejar essas coisas grandes. Ou seja, já havia sinais antes que ele se matasse. E quem notou esses sinais? Não necessariamente num sentimento de culpa, mas de, olha, eu acho que não vi. A semelhança de muitos também que não viram. Então peguei nessa experiência não muito boa e tentei fazer uma espécie de ressignificação. Pegar num evento não bom e desse meu lado humorado e pegar e transformar num movimento social que seja de reflexão em primeiro plano. Eu não trouxe o projeto antes que a depressão nos mate com o objetivo de estancar na totalidade a problemática do suicídio. Mas em primeiro plano, antes que a depressão te mate, dê-te uma oportunidade para perceber quais são as consequências que há por trás disso. Ou seja, o suicídio em si é uma decisão, é uma escolha que a pessoa faz. Mas é para as pessoas pensarem na consequência da escolha tida. É uma escolha momentânea que pode levar 1 minuto, 2 minutos até que chegue ao suicídio, mas a consequência se calhar possa afetar muita gente. Então, trazendo essa provocação, porque eu posso considerar assim, antes que a depressão nos mate, as pessoas quando escutavam, o que você quer nos dar antes que a depressão nos mate? Porque a depressão é esse mal atual do século XXI. Todo mundo fala da depressão. Mas fala numa perspectiva distanciada. São poucos os que falam da depressão com essa proximidade. São poucos os que falam da depressão com essa sensibilidade. E se calhar com esses cantos que acabam influenciando os outros. Não depressão como uma coisa isolada, mas como uma coisa que pode desencadear algo que pode afetar a muitas pessoas. Então, daí a provocação de trazer o stand-up comedy antes que a depressão nos mate. Não como solução, mas como uma reflexão. Mas olha, nesse show de stand-up comedy, eu não estava lá para falar da depressão propriamente dita, mas é o riso. O riso que é uma das formas de nós podermos nos afastar dessa depressão. Então, era uma espécie de mudança de narrativa. A partir de um evento que se calhar eu podia transformar num evento de dor ou podia vender uma história de sofrimento. Olha, meu pai suicidou-se. Oh, que triste. O que vai ser da minha vida? Eu não vou conseguir fazer mais nada. E ele era guia. Não há mais nada a fazer na vida porque meu pai já se foi. Era uma escolha que eu podia ter feito. Mas a partir disso, não. Eu tenho esse sentido humorado, então por que não levo isso e levo aos palcos? Mas falo, não necessariamente no sentido de juízo de valor. Não vou fazer juízo de valor disso. São escolhas que as pessoas fazem escolhas e eu não tenho como fazer com que as pessoas parem de fazer as escolhas. Mas pelo menos que reflitam no que vai desencadear a sua escolha. Foi mais ou menos assim que começou e acho que foi muito bem conseguido. Eu pude colher várias sensibilidades. Pessoas aproximaram-se, parabenizando, algumas dando algumas críticas, sempre na perspectiva de melhoria. Mas isso tudo era para que nós pudéssemos ver para essa problemática com outros olhos. Dizer que, olha, antes que a depressão nos mate, nós temos que sorrir. Antes que a depressão nos mate, nós temos que olhar à nossa volta quem está a precisar da nossa ajuda. Porque às vezes achamos que nós estamos no maior problema do mundo. Mas será que já nos questionamos naquele amigo que já não ligamos há 2 semanas, mas que falávamos com certa frequência, o que se passa com ele? Há uma irmã que não falo com ela há 3 semanas, há 4 semanas. Será que está tudo bem com ela? Então, antes que a depressão nos mate, é uma forma, é um awareness das pessoas para prestar atenção à sua volta e não necessariamente estarem preocupadas simplesmente consigo. E não foi necessariamente na perspectiva só de trazer gargalhadas, mas em primeiro plano trazer reflexão e provocar mudanças. Provocar mudanças no sentido de, olha, nós precisamos de mudar. É um problema real que nós temos e temos que encará-lo de frente. A depressão não é falada em ciclos sociais. Nós homens não falamos de depressão. Mas por causa da pressão social e sobretudo nas sociedades patrilineares, o homem é o pai da casa, tem que cuidar dos irmãos, tem que cuidar da esposa, tem a questão da pressão laboral, tem a pressão social, tem várias pressões para si.
digo homem no sentido de género, mas ele não fala disso, mas mulheres que são um pouco mais empáticas com relação a isso. Quando elas estão tristes, chamam-se a rodas, tomam chá e conversam sobre isso, mas homens não. Eles ficam na baraca, ou num bar, ou num restaurante, mas sempre tentar transmitir uma ideia de que tudo esteja bem. E por isso sofre mais com esse tipo de mal. Mas como é um mal silencioso, ninguém nota. Tanto é que quando isso desencadeia, ou quando chega até a fase do suicídio, nós nos surpreendemos. Mas ele estava conosco. Mas a pessoa não partilhava, se calhar, um pouco daquilo que é a sua sensibilidade. E se calhar, se nós nos vulnerabilizássemos mais, isso pudesse permitir com que nós nos ajudássemos mais. E pudéssemos, se calhar, provocar mais vida e provocar mais esperança, provocar fé e a crença de que, embora estejamos numa situação desafiadora, há possibilidade de nós nos ajudarmos e enfrentarmos juntos qualquer mal que seja. Falo da depressão, falo do cancro da mama, falo de tantos outros males que nós temos na sociedade, mas é essa questão de nós tirarmos dentro de nós, não é como que posso dizer, é tirar aquilo que está debaixo do tapete. A ideia era basicamente essa. O Abraão que sobe ao palco e perdeu o pai por vítima de suicídio e fala de forma humorada, é o mesmo Abraão que perdeu o pai. Não são dois Abraãos, mas é possível a pessoa ultrapassar isso. Então é uma espécie de criar um portal de possibilidades. Estás a passar por um problema difícil? Sim, eu também passo. Não estou a dizer que tenhamos os mesmos problemas, mas olha para a minha vida e diga, olha, esse jovem perdeu o pai, vítima de suicídio, e ainda assim tem a coragem de subir a um palco e fazer pessoas rirem. Então há possibilidade para o meu problema. E daí há um conjunto, há uma cadeia de eventos que correm na vida da pessoa que lhe dão a esperança de que se é possível ultrapassar qualquer problema que seja. Se ele pode fazer, então eu também posso fazer. Nessa ressignificação, a pessoa olha para as suas mazelas e pode encará-las de uma forma diferente. Muito, muito interessante mesmo. Destas atividades no âmbito do seu movimento de empreendedorismo social, qual é aquela que dá mais frio na barriga e qual é que dá mais gozo de fazer? A que dá mais frio na barriga, eu acho que é... Bem, a proporção não é proporcional, mas eu acho que o stand-up comedy é um desafio. Primeiro porque a pessoa que está no palco, ou que a pessoa que está no palco, há do lado de quem está a assistir a expectativa de receber risos de quem está no palco. A pessoa que está no palco tem que provocar isso para quem está sentado. Mas os ambientes são diferentes. Há ambientes e ambientes. Há que haver essa questão da leitura das pessoas com quem tu estás, e há testes que são feitos de formas diferenciadas para provocar esse riso. Até encontrares aquele botão, aquele clique. Às vezes passas por situações de não encontrar nada que faça a pessoa rir. Mas quando tu encontras, há um gozo, há uma alegria. É desafiador também porque exige muita criatividade. Porque tudo que está à volta coopera para esse ambiente. Então, até uma barata que passa pode contribuir para aquele evento. A pessoa que acaba de chegar, então, essa possibilidade de usar tudo que está à nossa volta ao nosso favor é que nos tranquiliza. Mas que é desafiador, dá muito frio na barriga. Fora esse, eu acho que uma vez eu tive que ler uma mensagem, acho que um bocadinho difícil. Minha avó, quando perdeu a vida, eu era muito, mãe da minha mãe, era muito amiga minha. Ela dizia em vida que ela não queria que ninguém chorasse no seu enterro. E quando me deram o desafio, eu peguei no desafio e disse, olha, minha avó não quer que ninguém chore no enterro dela. Eu peguei em alguns eventos, algumas experiências com primos e transformei em stand-up comedy no enterro dela, num velório. As pessoas estavam a rir num velório. É uma experiência que eu vou levar para a vida, porque isso foi sempre que ela quis. Ela disse, olha, eu quero que vocês celebrem a minha vida no dia do meu enterro. Não quero que ninguém chore. Eu tenho um vídeo gravado. Tem graça que às vezes vou visitar o vídeo. E acho interessante. Eu celebrei a morte da minha avó. Porque ela viveu uma vida digna de ser vivida. Ela doou-se. Era mãe. Era forte. E nunca deixou a oportunidade
de poder ajudar a mais alguém. Ela ajudou a quem pôde com o que ela tinha. Se ela tivesse mais, que ela tivesse feito mais. Mas ela sempre foi essa pessoa que se diluiu no meio de uma sociedade como tal. Ela era pastora. E eu acho que é uma das experiências que eu dei um frio na barriga para ler a mensagem, mas depois de eu ter percebido que era a coisa certa que eu estava a fazer, eu acho que levo a experiência para toda a vida. Era um velório, e provocar gargalhadas no velório não é uma coisa fácil, porque nós às vezes acho que colocamos muito peso na morte. Parece que aquela pessoa não viveu conosco. E colocamos muito peso na ida dela e não celebramos aquele chá que nós tivemos com ela. Não celebramos aquele momento alegre, aquela dança que nós tivemos. E transformar aquele momento triste num momento alegre, acho que deu frio na barriga, mas foi muito bom. Foi muito interessante. Muito profundo. Para terminar, a conversa já vai muito boa, mas por questões de limitações de tempo, gostava de saber quais são aqueles 2 ou 3 livros que mais lhe impactaram, por um lado. E por outro lado, como é que esta comunidade que lhe escuta pode saber e aprender mais da marca Pambiça, da marca Pamchana, de todas as outras marcas e protótipos que configuram as várias facetas do Abraão Limbau. Aqueles 3 livros, uau! Acho que o primeiro deles é a Bíblia Sagrada. Eu leio muito a Bíblia. Eu gosto muito do livro de Eclesiastes. Acho o livro muito interessante. Outro livro que impactou-me muito foi um livro que era Por que homens fazem sexo e mulheres fazem amor? É um livro que fazia mais ou menos uma espécie de uma comparação mas colocava as diferenças que os homens têm com as mulheres. No mundo em que os homens degladiam-se com as mulheres para saber quem é melhor, o livro diz, olha, vocês só são diferentes. E aprendi bastante com o livro. Esse é um dos livros que li muito. Outro livro, são tantos, uau, colocar 3. É o livro, acho que O Segredo. Eu li O Segredo. Questão da lei da atração, questão da física quântica. Foi um livro que, de certa forma, ajudou muito a perceber esse outro universo que é paralelo a este nosso. Esses são os livros que eu mais li. Muito bem. Exato. Quais são as plataformas, sites? Em termos de plataformas, temos em Facebook. Eu estou ainda no processo de criação da página oficial do Bamchana, porque nas várias facetas, cada um deles assume um nome. O Bamchana é o comediante. É a parte mais bem-humorada, a parte humorada do Abraão. Tá a ser criada a página e daqui a pouco eu vou disponibilizar a página. YouTube, idem. Mas por já, Facebook, Abraão Limbau, esse é o meu Facebook. Instagram é o Canucci. Canucci que assume a postura do rapper, compositor e produtor. Mas lá também podem encontrar outros trabalhos que o Abraão tem feito enquanto esses tantos Abraãos, se assim me permite. Tenho também estado em algumas casas na cidade de Maputo a fazer shows de stand-up comedy. Falo do Gil Vicente, falo do X-Hub, falo do Muchachos, falo de tantos outros sítios, tantos outros restaurantes na cidade de Maputo. E através dessas plataformas as pessoas vão estar informadas de onde eu estou. Sou uma pessoa muito acessível. Através desse podcast, quem quiser falar comigo, quiser interagir mais e quiser saber mais, sinta-se à vontade. Sou uma pessoa super leve e acessível, e eu acho que isso é uma coisa que, pronto, levo comigo. Vai ser um grande regalo meu poder interagir com as pessoas, se calhar até ter feedback sobre essa conversa que estamos a ter aqui e poder enriquecer mais alguns aspectos que não tenham sido muito sublinhados aqui. Basicamente é isso. Abraão, muito obrigado pelo tempo que dispensou em partilhar a sua história de liderança, transformação, superação e impacto. Desejamos muito sucesso e que continue a transmitir com muita sabedoria, com a sabedoria do alto, esta esperança, esta fé que tem por detrás o amor. E quando esperar a esperança e a fé pelo seu tempo de peregrino aqui nessa terra, que prevalece o amor, que é o mais forte desses 3. Muito obrigado. Estas lições encontrem disponíveis na nossa plataforma Facebook,
Antônio Sende__ oficial, nosso canal YouTube, Antônio Sende__ LDA, e no nosso aplicativo Elo App. Um abraço de luz e até breve.